Eu me chamo Carlos Souza Gonçalves, venho da terra do Charque, sou pelotense, nascido e criado na Cacimba do Mato. Faço parte do nosso movimento de cavalgadas, de tropeirismo, através da Associação dos Cavaleiros da Costa Doce. Também tenho atividade no Conselho Estadual de Turismo como conselheiro e sou companheiro a longa data do tocaio do Carlos Solera no turismo rural. E já fui convidado há mais tempo a estar presente nesse evento. Por um motivo ou outro não me era possível vir. Hoje estou aqui e compartilhando desta mesma preocupação da nossa história, de conhecer as nossas raízes, de saber de onde viemos e para o que nós vamos deixar para as novas gerações, para que eles tenham consciência de quanto custou ao gaúcho e a todos que aqui aportaram de várias partes do mundo, como foi o caso da palestrante agora, nos falando sobre os africanos, o período em que eles foram escravizados por o mundo inteiro. Eu gostaria de dizer que tenho feito um desafio nos últimos tempos para que a nossa região lá também levante eventos como este, porque o Charque certamente é onde se desaguaram todos esses caminhos e estas histórias do tropeirismo. E nada melhor do que uma região onde se situaram mais de 50 charqueadas ao longo da nossa história para tentar resgatar isso. Quanto à questão dos negros, eu leio alguma coisa, temos algumas pesquisas. O professor Estero Gutierrez, da Universidade Federal de Pelotas, escreve um livro muito bonito sobre isso, sobre as nações, sobre as origens. Nós temos na Catedral de Pelotas também registros de todos os nascimentos, censos com os nomes, até porque os nomes portugueses foram usados nessas famílias negras e tudo isso. Mas nós temos também algumas coisas muito obscuras na história e que são certamente obscurecidas por aqueles que dominam, pelos dominadores. No caso dos negros, nas charqueadas lá, nós não temos nenhuma base científica no que eu vou falar agora, mas a gente sabe que há, a partir da África, um processo de salga que era mais adiantado do que os portugueses usavam. Inclusive, quando Pinto Martins foi para a nossa região e estabelece a primeira charqueada, ainda com o processo usado no Ceará, não funcionava. E depois o charque da nossa região se tornou um charque excelente, e se tem notícias, diz que isto foi por causa da mão de obra negra, que já dominava um processo de salga mais adiantado, trazido da África, e os dominadores certamente não falam isso, porque eles querem ser, como dominadores, os donos da inteligência. Esse é um pequeno detalhe do assunto todo. Quanto à questão dos africanos na nossa região, quanto à questão do negro na nossa região, ela vem desde essa contribuição social de modificação e criação do charque diferenciado, passa pelo todo o trabalho da construção dos chamados barões do café, que, aliás, do charque, que eu comparo e troquei agora o café, porque eu digo que houveram dois períodos de baronato no Brasil, que era o baronato do café e o do charque, proporcionado por esse nosso gado, né, por o Rio Grande do Sul passa a ser visto como interessante, inclusive, para Portugal, através do gado e do cavalo, que os jesuítas transformaram toda a nossa paisagem. Mas isso é outra história. Sobre os africanos, sobre o negro, eu quero dizer que ainda acho necessário nós levantar duas contribuições muito importantes. E até vou dizer que a nossa associação, a Associação dos Cavaleiros, a Associação Cultural dos Cavaleiros da Costa Doce, tem como tropeiro de honra Sebastião Alves Franco, negro de origem da nossa fronteira, que trazia tropas para charqueadas de Bagé, Santa Tecla, Santa Teresa e tantas outras, fronteira Uruguai-Brasil. Então nós temos uma admiração muito especial por todas as raças, por todos os povos que contribuíram para a formação do Rio Grande do Sul. Mas creio que uma que falta realmente a história resgatar é esta. A Revolução Farroupilha, eu conheço um pouco dessa história, da história dos lanceiros negros, creio que foi a melhor tropa. Foi a melhor tropa que tivemos. Desculpe eu te interromper. Não, mas eu vou ensinar. Não, só o seguinte, só fazer uma colocação. Me parece que o teu trabalho, o que tu estás falando, é de suma importância, e nós gostaríamos então de colocar numa mesa de comunicados
que a partir, que aí também vai para o nosso livro. Se tu não te importa fazer a pergunta direta que tu queres, no nosso tempo, como nós tivemos que atrasar um pouquinho, e nós temos 4 comunicados, eu te coloco numa mesa de comunicados, pode ser? Pois não, obrigado. Certo, obrigada. Então, a minha pergunta direta seria isso. Se seria possível nós formarmos, a partir do Senato, uma rede de estudos sobre esse assunto mais específico dos comunicados. Obrigado. Certo. Eu acho que isso é de suma importância e podemos depois conversarmos a esse respeito. Em primeiro lugar, saúdo o Senato e agradeço o privilégio de participar pela primeira vez do Senato. Já participei com comunicações por correspondência. E, em segundo lugar, eu constato com alegria a contribuição da professora Taubaté para uma coisa grande que está sendo construída muito maior do que nós, que é a cultura tropeira no Brasil. Considero o tropeiro não apenas um personagem da história, eu considero ele um símbolo atual, com um potencial muito grande de mobilização da juventude. Ontem assistimos aquela bela missa crioula, cheia de emoção. Eu não sou religioso, digo com toda franqueza, sou casado com uma religiosa e respeito todas as religiões com grande alegria. Aqueles que necessitam, no dia que eu necessitar, eu poderei ser religioso. E isso, eu levanto isso não por levantar, é que nós temos que levar em conta o público que a mensagem tropeira tem que atingir, que são brasileiros de todas as religiões, de todas as raças e de todas as crenças. Então, devemos aos poucos tornar ecumênico os nossos cursos. Ecumênico. Eu me senti, quando saltei o padre, eu me espírito ecumênico. Isso significa perdermos, na medida que perdermos a ingenuidade, nós estaremos avançando na objetividade. Sobre o negro tropeiro, tive grandes amigos negros, alguns que acompanhei até a morte, que foram peões da fazenda que eu passava nas férias. E trato o negro como meu irmão brasileiro, com carinho devido. E ao mesmo tempo faço autocrítica, que nós, gaúchos, temos muita tendência de minimizar a importância do negro. Minimizar as piadas, as brincadeiras, feitas sem malícia, porém, que são minimizadoras. A cultura demonstrada pela palestrante nos mostra toda a carga de potencial histórico e de valor dessa etnia que tanto contribuiu para o processo civilizatório brasileiro, como vítima, mas carregando nos ombros a construção do nosso país. Desculpe, eu não quero me alongar, eu só quero dizer o seguinte, que a cultura, segundo eu li num livro do escritor russo, tem 3 funções chaves, um escritor russo da era do Gorbachev. 3 funções chaves. Informação, que nós estamos vendo aqui. Estamos construindo a cultura erudita do troqueirismo. Agora, a cultura é feita também de comunicação. E como o homem é um ser feito de escolhas, a minha escolha foi a comunicação. Amanhã vocês verão na minha palestra. A comunicação. E a terceira é a orientação. Mas a orientação, num país democrático, é deixar a livre escolha para cada pessoa. Muito obrigado. Nós só pedimos, essa é a última intervenção, pedimos objetividade no programa último. Obrigada. Com certeza. Carapina, se eu entendi bem, é uma profissão que eu desconheço. A senhora poderia esclarecer? Eu tenho 3 questões, queria saber também o filólogo alemão, que a senhora falou, e em terceiro lugar,
Negras Raízes, do Alex Huxley, né, coisa assim, é um livro bom sobre a cultura negra, ou a senhora teria uma sugestão melhor? Mais objetivo que isso, Lucila, impossível. Carapina. Só complementando, tive um negro como meu colega de tropa, chamávamos o negro Manuelzinho. Carapina, carpinteiro. Carpinteiro. Isso segundo a professora Lia Carolina em suas pesquisas sobre alguns termos utilizados nos testamentos nos testamentos lá, nos inventários e testamentos do arquivo histórico. Wilhelm Black é o filólogo alemão que empregou este termo para caracterizar os falares dos grupos das línguas banto. Wilhelm, isso, Blick, né? Seria Blick, porque são dois E's, B-L-E-E-K. Black. Seria, né? Negro, black. Blick. E nós temos muitas obras aí sobre a cultura negra ou sobre o negro. Hoje, os livros que estão me dando uma base para poder entender um pouco da África, dos países africanos, realmente são os 8 volumes da História Geral da África. Cada volume tem uma média de 800 a 1000 páginas. E esses livros ele foi feito pela Unesco e eles levaram 40 anos construindo. Mas o importante é que foi feito por africanos. Então eles estão falando deles. Não é o outro falando sobre eles, e sim eles falando deles mesmos. Nós temos ainda no Brasil uma produção historiográfica que ainda não fala sobre o negro enquanto africano, fala do negro enquanto escravo. Então é um olhar sobre o escravo e não sobre o homem africano. Mas a gente já está tendo a oportunidade de ter contato com escritores africanos, por exemplo, o professor Baticama, que tem, são 3 volumes sobre a história do Congo, em que ele nos fala da questão da oralidade, de referências bibliográficas. Nós temos a professora Aurora de Angola, que nos fez aí, são 2 volumes, falando sobre a história dos povos de Kissamã, ou os Kissama. E é interessante essa questão de Kissamã, ou Kissama, porque é uma etnia dentro de Angola, é uma região angolana, e no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, nós temos uma cidade chamada Kissamã. E essa cidade nasce justamente por quê? Porque nos meados da sua construção, portugueses chegam naquela região, ali onde está Macaé, daquela parte do Rio de Janeiro, encontram tribos indígenas, e no meio desses indígenas eles encontram um negro. E perguntam para esse negro quem ele é, de onde ele veio. E ele fala: eu sou de nação Kissama. E aí nasce o nome da cidade, Kissamã. E a professora Aurora faz em 2 volumes toda a construção de toda a história desse povo, desde os primórdios deles em Angola até a atualidade. Então, hoje as maiores informações que nós temos sobre os povos africanos vêm dos africanos. Nós ainda não temos uma produção brasileira muito focada nesse tema. De imediato eu passo a palavra então aos nossos 4 comunicadores. Pedro primeiro, em seguida passamos a Marília,
o Hilton e a Léa. Pedimos também que eles sejam bastante objetivos, dado o adiantado do tempo. Bom dia a todos, eu sou Pedro Oliveira, venho da cidade de Canela e mais uma vez tendo essa grata satisfação de participar de mais um Senado. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de pesquisar e de meter a mão na massa, que é na culinária. Tenho inclusive um livro sobre a doçaria rio-grandense, um livro que fala só sobre o doce. E aqui eu trago hoje uma pergunta que eu, no trabalho que vai sair, no caso, editado do livro, a pesquisa na íntegra, eu faço uma comparação da culinária tropeira e a culinária gaúcha. Em termos de Rio Grande do Sul, dá para dizer, e isso é aquilo que eu coloco para todos pensarem, que em termos de Rio Grande do Sul, lógico, toda culinária tropeira é gaúcha, mas nem toda culinária gaúcha é tropeira. O diferencial dessas duas é, claro, a falta de condições do tropeiro, durante a tropeada, lógico, a falta de ingredientes que não poderiam ser levados, e outros fatores. E hoje, então, em rápidas palavras, duas coisas que eu trago aqui, inclusive, que sai no livro, com os ingredientes, receita, a maneira de fazer e tudo. O pão na pedra e o negro deitado. Seria uma culinária tropeira? O negro deitado e o pão na pedra são dois tipos de pães. Um era feito e assado em uma pedra ao lado do fogo, e o outro, chamado negro deitado, ele era colocado em uma frigideira, levado ao fogo, e ali sendo virado, e ele, com o tempo, lógico, ele ia pegando um certo, ia escurecendo, ia ficando tostado, e muitas vezes ficava praticamente preto. Então, e o formato do pão, negro deitado. Basicamente, a receita era água e farinha. Se o tropeiro tinha ali alguma coisa como sal ou açúcar, uma pitada de cada um, muito bem. Muitas vezes nem gordura nenhuma. Fazia aquela massa, largava em cima de uma pedra limpa antes, logicamente. Isso ficava para comer com café preto, logo que ele ficava pronto, ele quentinho, muito bom. Segundo alguns pesquisadores que eu consegui essa receita, depois de um certo tempo ficava duro, que era um porrete, tinha que quebrar com formão, mas continuava muito nutritivo e um gosto excelente. Tem inclusive alguns pesquisadores que dizem que esses pães seriam talvez uma invenção crioula, gaúcha, dos antigos pães ázimos, que se fala na Bíblia e tal, sem fermento, sem nada. Fica a pergunta, a provocação, e sai claro no livro a receita direitinho desses dois pães. E finalizando, então, eu quero fazer duas citações do maior dos nossos folcloristas do Brasil, que é Câmara Cascudo, falando logicamente em culinária. Uma citação que eu abro o trabalho diz assim: um dos fatores negativos é a decadência nacional da refeição doméstica, o abandono dos pratos tradicionais.
E o final, que é a última citação, e é uma coisa muito interessante. Um sabiá me disse que o pacotinho de alimentos cientificamente dosados que lhe ponho na gaiola não valem uma minhoca ou uma goiaba. Ou seja, devemos ter a nossa comida tradicional. Muito obrigado e mais uma vez obrigado pela presença. Bom dia a todos. Eu sou Marília Haddad, pesquisadora Gramado, e são 12 cenáculos, né? Eu vim aos 12. Então, desde o primeiro em 92, a convite da Lucila na época, e nunca mais deixei de vir e de modestamente contribuir com a pesquisa minha mais voltada para a área regional. Ou seja, enquanto eu pesquiso a minha região nordeste do estado, o que aparece na área de tropeirismo eu vou juntando, separando e trazendo para cá. Então, dessa forma, eu estou, neste momento, dentro da minha pesquisa, trabalhando o atendimento religioso nas nossas comunidades ao longo do rio Caí, médio e superior, onde a gente está inserido. Aqui já é um pouco mais para cima, já pega o Antas, mas nós temos a nossa região ali, o Caí muito forte, Caí Santa Cruz. E dentro dessa pesquisa apareceram citações que me animaram a ir mais além um pouquinho do que eu estava pesquisando. Eu encontrei citações de sacerdotes nos registros que eles faziam final do século XVIII, início do XIX, tem alguma coisa, e 19 para 20. E nessas citações eles falam em eu andava a cavalo numa mula. A posição a cavalo, mas em mulas. E isso vai aparecer em vários registros de sacerdotes que são os protagonistas, digamos assim, desse relato. Para se ter uma ideia do que existiu de sacerdotes atendendo essa região do Rio Grande do Sul, nós tivemos congregações como os jesuítas, os franciscanos da caridade, palotinos alemães, capuchinhos franceses, maristas franceses, sem contar as irmãs, que tem bastante coisa também, salesianos italianos, lassalistas franceses e padres diocesanos ainda. São centenas de padres, entre 1850 por ali até os registros que eu tenho olhado, 1920, 1930. Então, é uma vasta tropa de padres, digamos assim, não sabia, que adentraram, vindos de vários países, trazendo as suas culturas e agregando a cultura deles à nossa cultura também. Houve muita troca, né, nesses relacionamentos. E isso é um projeto da Igreja Católica, um projeto de restauração católica regional, que aconteceu oficialmente, né, atingindo especialmente as colonizações, as imigrações alemã e italiana que foram entrando no nosso estado. E automaticamente os portugueses negros que já estavam, indígenas, todos entraram na roda, né, nessa roda. Esse andar a cavalo em lombo de mula, eu acho uma expressão que todo mundo usa, né? E eles entram numa peculiaridade, assim, porque se nós pensarmos o espaço físico que eles ocuparam nesse período, eles encontraram picadas, caminhos muito fechados, e eles tinham que dar atendimento religioso para as pessoas no meio do mato. Não havia outra forma que não fosse a mula, né? Então, esse companheirismo do padre com a mula, elas tinham um nome, aparece, tanto que o padre Amsterdam, né, tinha a famosa Diana, né? Ele é um dos que eu cito aqui, porque ele tornou a Diana famosa na nossa região aqui. Eles passavam por túneis verdes de 3, 4 metros
em volta deles, e não mais às vezes, né? Fechados. Aí a picada, e aqui tem até, é interessante que diz, isso valeu para todos os que se dirigiam corajosamente para o sertão gaúcho na fase de colonização. Todos esses padres foram desbravadores e geralmente precisavam ir até o fim da picada, ou seja, entrar no caminho, né, e ir até o fim, ou escolher uma bifurcação qualquer que ele encontrasse, e seja o que Deus quiser. Tem situações que eles ficam perdidos com as mulas, andando em círculos e não conseguem chegar aonde eles querem. E eles andam de dia, eles andam de noite, e eu cito na pesquisa 3 padres. O padre Ambrósio Schuch, que se tornou conhecido também por aquele trabalho que ele escreveu sobre os muckers, né? Ele é o primeiro padre que mais retratou a história dos muckers no Rio Grande do Sul. O padre Maximiliano von Lassenberg, eles são jesuítas e também são padres que tiveram relação com Gramado. Eu encontro eles nos primeiros atendimentos na minha região. E o padre Teodoro Amstad, indubitavelmente, é o grande nome, né, da nossa região aqui, porque ele foi um aglutinador de colonos, uma pessoa com uma cultura muito superior e que atingiu o Vale do Caí e o Alto Caí também, de uma forma muito marcante, e vocês vão ler depois, tá? Mas eu quero citar apenas uma narrativa do padre Maximiliano von Lassenberg. Ele, além de visitar, ele atuou na nossa região entre 1892 e 1905 como pároco de Santo Inácio da Feliz, hoje no município de Feliz. E esse padre percorreu um território, ele não é tão conhecido como o Amstad, mas ele fez um trabalho grande também. Ele percorreu um território de 10 a 12 léguas, cruzando montes, matas e arroios, atendendo cerca de 840 famílias, ou seja, 4 a 5 mil pessoas distribuídas em mais de 20 capelas, que eles chamam de estações, ou seja, postos avançados de cura da alma. Isso são as estações católicas. Postos avançados na cura da alma. Acho genial isso. Porque as pessoas não podiam ficar sem a fé, né? Sem atendimento. E ele tem um registro sobre a mula, que eu achei bem interessante trazer para vocês. E é escrito dele, mas ele se coloca como protagonista, ele não cita que é ele, né? Ele fala de uma outra pessoa. Ao atravessar um rio profundo, nadando o animal e achando-se ele e seu companheiro numa canoa, a mula conseguiu desvencilhar-se e subir antes que eles a barranca. Com isto ela fugiu e não mais pôde encontrar-se por causa da noite entrada, a não ser na manhã seguinte, para encurtar o caso, pela ruindade dos caminhos. O padre ganhou outra mula para a sua andança, com o reforço de que a mula conhece muito bem o trilho e enxerga muito melhor que o ser humano. Mas logo adiante o padre segue contando que ele, seguido pelo companheiro de viagem a média distância, ele diz que no momento dessa viagem, de repente, a mula caiu no seu cavaleiro, ou seja, o padre despencou no barranco, preso na mula, né? Precipitando-se ambos morro abaixo, até que afinal fossem retirados pelo feliz obstáculo de uma árvore, pelo feliz obstáculo de uma árvore. O padre, tombado no chão, sob as costas da mula, por ser noite escura como breu e ser impossível salvar-se por si mesmo, começou a chamar em socorro seu companheiro, que vinha logo atrás. Ao chegar, ouviu uma voz, o companheiro, ao chegar, ouviu uma voz que vinha das profundezas. Ele até cita bem, porque fica meio a coisa assim, né, demoníaca. Acendeu uma lanterna e, com alguma dificuldade, desceu. Terminou o tempo? Tá, já estou encerrando aqui. Desceu para liberar o padre,
com o favor de Deus que estava bem, tanto o padre e sua mula, e ainda os objetos sacros, cálice e altar portátil. Isso eu nunca tinha ouvido falar, mas está ali no escrito dele, altar portátil, etc., que o missionário conduzia consigo em seu alforje. Bom, existem muitas narrativas que estão na Unicinos, no acervo do padre Balduino Ramo, à disposição das pessoas. E eu queria encerrar deixando uma frase que eu achei no meio da pesquisa, que é muito bonita. Seu tempo não vale mais do que a eternidade de um segundo. Portanto, registre seus segundos, porque eles são eternos. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a organização do Senato pelo aceite ao meu trabalho. Na verdade, o professor Olavo falou que já está no seu 12º, eu estou no 5º Senato, só não estive em um deles quando estava na finalização da tese, e aí isso impossibilita que a gente viaje e fique só escrevendo. Na verdade, parte desse trabalho eu já tentei apresentar num tempo bastante reduzido no último Senato, que a gente ficou no finalzinho da tarde e impossibilitou que a gente fizesse uma discussão um pouco mais demorada, e com 10 minutos também não vou conseguir concluir, mas o meu trabalho, eu vou fazendo a leitura dele aqui para ver se consigo encaminhar mais rapidamente, é parte da minha pesquisa de doutorado, desenvolvida na Universidade Federal do Paraná, intitulada "E eu só tenho 3 casas, a do Senhor, a cadeia e o cemitério", quando eu analisava especificamente a questão de crimes envolvendo os negros escravizados na região dos Campos Gerais paranaense. E durante essa pesquisa do doutorado, eu acabava encontrando muitas vezes, por caminhos nem sempre muito claros, a professora anteriormente me sentiu muito contemplado na sua fala, muito feliz que a gente tivesse uma fala dessa natureza no Senato. Apontava que, no geral, a gente encontra os negros no tropeirismo dentro de um contexto específico e não falando especificamente sobre eles, né? E novamente eu estou numa situação como essa, eu não tenho escrito sobre negros tropeiros, não era isso que eu estava analisando, mas acabava me deparando com eles o tempo todo, né? Então eu encontro esses negros escravizados seguindo tropas, trabalhando em atividades campeiras, negociando ou vendendo seus serviços a tropeiros, ou com esses também resolvendo diferenças frutos de negócios mal resolvidos, uns goles de cachaça a mais, a disputa de alguma mulher, ou apenas a possibilidade de ter acesso aos bens ou dinheiros transportados pelos tropeiros em suas constantes andanças. Reconheço que o caminho pelo qual fui encontrando escravos e escravos em seu contato com os tropeiros ou a lida com as tropas foi um tanto turbulento. Afinal de contas, esse encontro se deu nos processos de crimes onde estavam envolvidos como réus ou vítimas. Mas isso não invalida o encontro, muito pelo contrário. Abre uma brecha interessante de reflexão sobre as formas de sociabilidade que os negros escravizados tinham com tropeiros, fazendeiros, administradores de fazenda e autoridades. Tudo isso mediado muitas vezes por seu contato pelo trabalho com vacas, bois, cavalos ou mulas. Devo concordar que não encontramos registros em abundância de homens e mulheres que não eram a parte compositora da elite econômica e social do Brasil, quer seja na época colônia, imperial e os traços que nós mantemos na República. Mas talvez também essa seja uma lacuna a ser superada com um olhar mais atento sobre as possibilidades de fontes e, a partir disso, mais apurado em relação a elas. Também não vamos encontrar referências explícitas sobre a presença de negros e escravos no tropeirismo, mas acreditamos que possamos ir além. Em primeiro lugar, pois na região dos Campos Gerais paranaense, que é onde eu estudo, em 1854, se encontrava a maior concentração da população escrava para o Paraná, especialmente em regiões como Ponta Grossa, onde dos 1.144 não brancos avolados, 1.059 são negros escravizados, totalizando, portanto, 92,57% da população. Para o professor Marcos Pereira, se existia uma região do Paraná que pode ser caracterizada como escravista ou escravocrata, essa região seria dos Campos Gerais paranaense, justamente aquela ligada a atividades de invernada e criação de animais. Para a gente ter uma ideia dessa relação da escravidão com a posse, a propriedade de terras e tudo mais para essa região específica, a gente tem para o ano de 1818 uma área média das propriedades com escravos de 3.235 hectares. E as áreas que não possuíam cativos chegavam a uma média de 250 hectares. Portanto, a relação de escravidão e propriedade de terra está completamente vinculada. Novamente, as localidades voltadas à pecuária absorviam as propriedades escravistas na maior extensão, com Castro
o principal centro de fazendas de gado no topo, onde a média era de 8.044 hectares nos imóveis com escravos e 705 nos 100 cativos. A venda de gado vacuno e cavalar constituía o item principal das receitas privadas no Paraná, acima de qualquer outro produto agrícola, e para a qual a população local era o setor dinâmico da economia e a qual se aspirava a ingressar. Representava a possibilidade mais favorável de acumulação e, portanto, de compra de escravos adicionais e crescimento material. O setor era responsável pela ocupação da maior parte da superfície agrícola do Paraná, e Castro e suas fazendas de criar concentravam 57% dessa superfície. E aí, o meu trabalho então é voltado especificamente para essa questão da criminalidade, e foi por aí que eu fui encontrando esses negros e trabalhando especificamente com os negros escravizados, em atividades das mais difíceis, desligadas a questões específicas do trabalho, na produção de gêneros alimentícios, na agricultura, com carpinteiros, sapateiros, alfaiates, arrieiros, campeiros, ferradores, etc. E aí, eu citava o Taviani, mas eu vou passar aqui rapidamente por ele, Então, a maior parte das vezes que eu me deparava com esses negros escravizados, eles estavam lá nos processos postos especificamente como réus, Eu encontrei eles, na maior parte das vezes, ligados a roubo de animais ou de couro, desleixo nas tarefas de paz, que acabavam sendo punidos, e isso acabava gerando um processo crime, um negro que atacava seu senhor ou outro escravo companheiro de cativeiro com a faca que usava para castrar um touro ou usava para carnear um animal. O furto de gado, sem dúvida, constituía o problema mais sério enfrentado pelos criadores da região de Castro, e por dois motivos. Em primeiro lugar, porque era difícil controlar que os escravos abatessem algum animal para ser consumido entre eles ou negociado com alguém que tivesse contato. Dessa segunda possibilidade surge o outro motivo. Quase sempre, o roubo de cabeças de gado implicava o envolvimento de pessoas livres. Podemos tomar como ponto de partida o entendimento de que muitas rotas e trilhas que foram criadas cruzaram o território no interior do Brasil e deram espaço para a constituição de uma complexa configuração social e territorial, com homens especializados em criar, arrebanhar, vender, negociar e tanger burros e mulas, tão necessários aos transportes e do gado para a alimentação. A complexidade do processo, já sendo citada, indica a necessidade também de ampliar a ideia de tropeiro, que parece indicar que todos dentro dessa atividade realizavam mais ou menos as mesmas funções, executavam os mesmos trabalhos, ou pelo menos os trabalhos eram feitos sob condições de tratamento muito próximas. O entendimento dessa questão é importante também para marcar os possíveis espaços ocupados por escravos na atividade e que aparecem com frequência nos processos analisados. Segundo Mário Matos, para além da dona da tropa, responsável pelo investimento e dono do lucro, existiam ainda condutores, camaradas, cozinheiros e aprendizes. E a especialização dentro da tropa é relatada em vários processos que encontramos, como, por exemplo, o caso do escravo João, de propriedade de Francisco Inácio de Almeida. Durante uma das viagens que realizava, acompanhando seu senhor na produção de tropas, o escravo foi elevado à condição de cozinheiro da tropa, adiantando-se em determinado momento da viagem para preparar a refeição em trechos onde não encontravam fazendas ou vendas. Numa das vezes, foi ordenado que preparasse um virado de feijão para seu senhor e para a tropa, composta de outros 5 homens. Adiantou-se, mas não fez o solicitado, afirmando que não fizera virado algum e que ele já tinha, a expressão de época, um queijo na boca, algo que o seu senhor interpretou como uma resposta dada de modo atrevido e deu uma arrelhada no escravo. Pelos depoimentos das testemunhas, o escravo alegava que aquele trabalho era uma exigência a mais do senhor e que não queria cumprir, e por isso o senhor lhe havia várias vezes infligido castigos moderados. Mas naquele 9 de março de 1860, não quis mais suportar e cravou uma grande faca que trazia consigo no próprio peito, dando 4 a 6 passos para o lado esquerdo, logo depois caiu e no mesmo instante expirou. Já o escravo Virgílio vendia seus serviços de alfaiate e já tinha acompanhado várias tropeadas executando esta ou outras funções, quando foi acusado de abrir a cabeça de Maria Delfina de Camargo com várias machadadas. Como eu falei, eu encontro eles em processos crimes, então é dessa forma que eu estou tentando encontrá-los, Ou mais significativo ainda, o caso de Anacleto Pereira Bueno, acusado de abuso de autoridade de prender pessoas que eram seus afetos sem motivo algum, principalmente para impedir que votassem candidatos que não eram do seu agrado. O processo foi movido por José Francisco Xavier, de profissão alfaiate.
esse homem branco alegava ter sido aprendiz de alfaiate do escravo Bernardino Mulato, que pertencia ao vigário da freguesia de Lages e que alugava aos tropeiros que passavam pela região e os servia durante a viagem e que já havia passado tantas vezes por esta vila. Interessante ressaltar que o cidadão José Francisco Xavier, obstado de exercer seu direito de votos, é uma briga de dois homens brancos que vai aparecer nos escravos lá, terminou sua formação de alfaiate com outro escravo, o escravo Rufino, de propriedade de Dona Maria Clara. Então eu vou encontrando eles por esses caminhos que são bastante tortuosos, que muitas vezes a gente não se dá conta. Não vai dar tempo, eu vou colocar no texto. Existem todos os escravos da fazenda Dona Estevão Carneiro, que são acusados de roubo de gado na fazenda Burralinha, na fazenda Borá, e que acusam de perder seus escravos para seu gado para tropeiros que passavam pela região. E o último processo que eu analiso, para terminar minha fala aqui, é efetivamente um dos casos mais interessantes, sem sombra de dúvidas, que é aquele que a gente encontra na própria entrada do livro do Saint-Hilaire, quando ele fala que passando pela fazenda do Tenente Fogaça, ele encontrou homens muito bem vestidos e ficou surpreso quando soube que aqueles homens eram escravos dessa fazenda. E esse caso específico leva a um processo bastante longo, que eu quero transcrever para transformar no livro, de escravos que foram acusados de roubar 9 a 10 mil cabeças de gado e transferi-los para proprietários da região. Estava falando aqui com a Dona Lé, como que pode roubar 9 a 10 mil cabeças de gado? Não estamos falando de 1, 2, nós estamos falando de muito gado, e que depois é colocado que esse gado era desencaminhado, e nos descaminhos do gado eles acabavam chegando nas tropas também. E esses escravos acabavam lucrando bastante com isso, né? Se apresentando de maneira bastante suntuosa, trajando objetos de prata e notas de dinheiro bastante significativas. Então, é um caminho pouco convencional pelo qual eu encontrei esses escravos, mas eu acho que é uma contribuição para a gente tentar entender também a participação deles em atividades bastante específicas dentro das tropas. Desculpa pela adiantada do tempo, ter passado um pouco dele, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom dia a todos, meu nome é Léa e há alguns anos a gente representa Castro no Senado. Como já ouviu algumas vezes a Lucila dizer que se Castro não estiver presente, alguma coisa deve faltar. Mas a nossa representação, como vocês já puderam ver pela fala do Hilton, é realmente importante porque Castro tem essa importância dentro do tropeirismo, porque ela é um elo, é a parte onde, digamos assim, da distância de Viamão até chegar a São Paulo, era muito longo. Então, Castro é, digamos assim, até metade do caminho, seria mais ou menos. Então, não tinha como não parar por ali. E o que isso aconteceu foi que foi gerando a história toda da região e foi gerando também a história do tropeirismo, que fez com que tudo isso se concretizasse. E hoje o que a gente tem é o Senado, que vem trazendo todas essas contribuições. Mas eu saí um pouquinho desse contexto dos períodos do século XVIII e XIX para trazer para vocês uma outra parte. Como nós já vimos aqui, a gente fala muito, começa com os caminhos, os tropeiros nos caminhos e os animais. Como foi falado que a importância até do animal, né, que eu conduzo, porque era essa condução única que tinha nessa época, eu fui encontrar um documento agora do século XX, levantando a importância da mula, dos burros e das mulas, numa construção de estrada. Essa construção de estrada é a estrada do Cerne. Os paranaenses que estão aqui sabem mais do que eu, que essa é uma estrada que foi polêmica, né? Desde a sua construção e que, na verdade, até hoje, porque ela é uma estrada aberta com sacrifício e com trabalho de animais, mas que ela até hoje não conseguiu ser toda asfaltada. E ela teve uma importância muito grande no Estado, mas hoje, praticamente, durante até muitos anos ficou abandonada. Está novamente aparecendo, porque agora ela começa, em longos trechos ainda não asfaltada, ela começa a ser asfaltada. Então, através desses caminhos que foram sendo abertos, houve essa necessidade num período, isso já na década de 29, 30,
de que se abrisse, então, uma outra alternativa de comunicação dentro do Paraná, porque ela vai fazer uma ligação de Curitiba até o norte do Paraná, onde faz a divisa com São Paulo. Então, nessa época, a economia paranaense, baseada principalmente na produção e comercialização da erva mate, madeira, pecuária, tinha como principais meios de comunicação só as ferrovias e as estradas carroçadas. Essas vias constituíam uma forma de atender a circulação de riquezas, já que o governo não apresentava condições de investir no prolongamento das vias férreas. Desde 1900, as terras ocupadas do norte do estado, por falta de vias de comunicação, mantinham estreito comércio com São Paulo, em detrimento da capital e do desenvolvimento do comércio paranaense. Então, a metade praticamente do Paraná ia mais para São Paulo do que para a região da capital. Na década de 20, o processo de construção de estradas era bastante precário. A construção era manual, feita com pá, picareta, broca, marrão. A única máquina disponível era o rolo compressor, que era a vapor. O transporte de material escavado era feito em galhotas ou gaiotas, tracionada por muares. Dentre as estradas construídas a partir da década de 30, então a principal obra que o Paraná teve foi a Estrada do Cerne, que é hoje chamada atual 090. Ela teve, mais tarde, também um outro nome. Na época, ela foi considerada como a maior rodovia que se construiu no Paraná em todos os tempos, servindo a uma das zonas mais ricas e de intensa produção do Paraná e do país. A rodovia parte de Curitiba, no bairro de Santa Felicidade, no sentido noroeste, cortando uma vasta região que é compreendida pelas serras de Furna, Falcão, Esperança e Frio. Atravessa os 3 planaltos e alcança o norte do estado do Paraná nas barrancas do rio Paranapanema, com ligação, então, dessa região com o porto de Paranaguá. Entendo que toda a produção do norte do Paraná saía via São Paulo para Santos. Então, o Paraná perdia muito com isso, né? O objetivo dessa estrada era proporcionar o fluxo da produção cafeeira, porque vocês imaginem que era o auge do café, e aí saindo por outros meios. Na época, a estrada tinha 480 quilômetros de extensão. Então, se vocês perceberem, é uma extensão muito grande. E ela beneficiou muitas cidades no caminho. Ela foi, então, esse fator de integração definitiva do norte com o sul do Paraná. Mas só foi liberada 5 anos depois e levou 10 anos para ser construída. Essa enorme Estrada do Cerne, ela vem de um pequeno rio, que é denominado Rio do Cerne, que existe no local próximo onde se deu ao início da construção. Ela reduziu, digamos assim, pela metade a extensão e o tempo de viagem. Reduz até hoje, para quem está nessa região dos Campos Gerais, mais para o lado de Castro. Ela ficou durante muito tempo, ela foi macadamizada. Foi uma coisa interessante também que eu fui encontrar a questão do macadame. Todas as estradas eram feitas, né, com o macadame. E essa é uma invenção do engenheiro escocês, Dr. MacAdam. Aí então veio a expressão macadame. MacAdam. Então ela era revestida com material duro, que qualquer tempo se podia passar por ali. Então ela tinha essa expressão da época, né, que esse material duro que era usado para usar até em tempos mais de chuva, tempos precários. E tinha que se adaptar também à questão de geografia, porque ela vai atravessar um trecho de muita serra. Tanto que no período ali ela vai ter, tem um vídeo que eu passo já em seguida, a quantidade de curvas em que conseguiram fazer. Ela foi concluída em 1940 e teve um reflexo muito grande, porque durante muitos anos ela trouxe então essa produção que o norte todo tinha para o Porto de Santos, trazendo então essa economia mais florescente para o Paraná. Quando houve até a inauguração, foi assim uma coisa assim, espantosa em termos de progresso no Paraná.
porque todos os caminhões então passaram a trazer essa produção para o porto. Nesse período, quem estava à frente do Paraná era o Manuel Ribas, que esteve no Paraná de 32 a 45, e ele era bisneto de Manuel Gonçalves Guimarães, que foi um tropeiro, foi um sesmeiro, e que já tinha essa preocupação de abertura de estradas. Então, num determinado momento, eles vão pensar em 1830, já numa abertura de estrada que ligasse a Marinha à Vila de Castro. Então, desde lá já se falava então em atingir esse norte do Paraná através dessa estrada. Eu vou passar rapidamente para o vídeo, porque o meu tempo também vai esgotar, para que vocês tenham noção. Vendo, digamos assim, ao vivo, o DR tinha isso guardado e há pouco tempo foi resgatado. Vocês terão uma noção, então, do que é o trabalho dos burros e das mulas com as gaiotas. Foi uma iniciativa do interventor Manuel Ribas, conhecido muito na região por Mané do Facão. Inclusive, após a construção da estrada, ele enviou um telegrama ao presidente da República, então Getúlio Vargas, dizendo o seguinte: aqui no Paraná se abriu a maior rodovia de todos os tempos. Quer dizer, a Estrada do Cerne, então, era a maior rodovia de todos os tempos. Manuel Ribas tinha motivos para tanto orgulho. A Estrada do Cerne foi construída com pouco dinheiro e muito esforço. Os trabalhos começaram logo após a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, uma das mais graves crises econômicas da história, e terminaram durante a Segunda Guerra Mundial, quando mais de 70 milhões de pessoas foram mortas, cerca de 2% da população da Terra na época. Tempos difíceis que trouxeram para o Brasil milhares de fugitivos da fome, do medo e da morte. O pai do seu Haddad, que vive até hoje na beira da Estrada do Cerne, veio do Líbano. Já os pais de Dona Margarida, também moradora da região, eram italianos. O interventor do Estado não pôde contar com recursos federais. A estrada foi aberta com pá e picareta, numa região montanhosa, cortada por vários rios. A falta de recursos financeiros não permitiu a abertura de túneis, nem de viadutos sobre os vales. Todos os contornos do relevo tiveram de ser respeitados. Com carrocinhas, enxadões, picaretas, eles não podiam seguir reto, eles tinham que acompanhar sempre em torno dos... Portanto, você vê que em 48 quilômetros tem 286 curvas em 48 quilômetros. Curvas, e é curva, você não consegue usar uma marcha mais longa porque as curvas não permitem. Os mais de 400 quilômetros ligando Curitiba ao norte do estado levaram 10 anos para serem construídos. Estas imagens encontradas na biblioteca do DR mostram as condições enfrentadas pelos trabalhadores. Empreiteiros que fizeram com galhotas. O que são galhotas? São carrocinhas que cabiam 1 metro cúbico de material e que os burrinhos eram ensinados a fazerem os trajetos sozinhos. Atualmente, vários trechos já estão pavimentados, mas a parte principal, onde estão as maiores curvas, continua do mesmo jeito. Antes do protocolo fazer o encerramento desse horário, eu só quero dar esperança para a Léa, porque nós tivemos a 285, que é a estrada também que corta o Rio Grande do Sul de leste a oeste, que eu nasci ouvindo que essa estrada ia ser asfaltada. E havia até uma brincadeira, porque cada político que se tinha esperança que iria fazer o asfalto, se fazia um churrasco. Então, isso era bem mais fácil forrar a estrada com o couro das vacas que tinham sido abatidas do que o asfalto sair. E ele chegou. Então, vai lá. Agradecemos a participação dos componentes desta mesa, cujos trabalhos foram muito esclarecedores. E convidamos a professora Gilce Maria Aver Leone para entregar a lembrança do 12º Senado.